A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Considerada a lei máxima de um país, a Constituição prevê desde as garantias fundamentais dos cidadãos até como devem funcionar as instituições mais importantes da nação. No Brasil, a Constituição em vigor está completando 30 anos. Para comemorar a data e fazer uma reflexão sobre a chamada Constituição Cidadã, o USP Analisa desta semana conversa com os professores da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Eliana Franco Neme e Gustavo Assede. Professores, sejam bem-vindos à USP Analisa. Muito obrigado. Obrigada. A Constituição de 88 não foi a primeira Constituição do Brasil. Ao longo da nossa história, há registro de pelo menos 7 cartas magnas. O que mudou entre elas de forma geral? A primeira Constituição nossa, tudo mudou, né, de forma geral. A primeira Constituição, a do Império, em 1824, é a Constituição que determina a independência da gente em relação a Portugal. Foi, por enquanto, a Constituição que mais durou e, depois dela, nós tivemos a transformação desse império em uma república e a modificação da composição do Estado para um Estado federal. E a gente percebe que o contexto, ainda que a Constituição ela sirva para regulamentar os estados internamente, ela sofre as influências da atmosfera mundial. Então, esta Constituição de 1891, nós tivemos uma alteração dela, né? Nós suprimimos essa Constituição em 34, durou super pouco, a gente estava no meio da guerra, 37, 46, e sempre recebendo e interpretando as influências do modelo internacional. Quer dizer, quando nós tivemos guerra, nós tivemos uma resposta aqui dentro com uma Constituição absolutamente autoritária, né? A Era Vargas foi estabelecida. E a partir daí, em 46, um pouquinho mais democrática, 67 nós já tivemos uma transformação absoluta, e essa de 88, que é a nossa querida por enquanto, né? É a Constituição que modificou o parâmetro nosso de compreensão. É, isso mesmo, e acho também que um ponto importante foi a passagem do Estado liberal de direito para o Estado social de direito com a Constituição de 34, né? Porque você tinha as constituições falando mais ou menos simplesmente de direitos de defesa, né? Direitos humanos de primeira dimensão, direitos de defesa. Ao passo que a partir da Constituição da República de Weimar, que era o nome anterior da Alemanha, em homenagem a uma cidade da Alemanha de 19, e a Constituição Zabatista de 17 do México, as constituições passam a abarcar temas sociais, frutos do capitalismo monopolista financeiro. Então elas têm direitos de defesa e direitos econômicos e sociais juntos numa mesma carta, né? Eu acho que é a partir daí que a gente tem, a partir de 34, essa realidade no Brasil, que de fato, né, em 34, no período de guerras, como ele não colocou, nós tivemos a Revolução de 30, a Constitucionalista de 32, logo depois, em 37, a gente tem a Constituição polaca de 37 e a Segunda Guerra Mundial, né? É um período conturbado do planeta, né? Esse restabelecimento vem de 46. E, Helena, não sei se você concorda, a gente, né, fazer esse bate-bola aqui, não sei se você concorda, mesmo a de 67, que foi autoritária, é bem verdade, mas ela não suprimiu direitos sociais, ela os manteve nas de 46. Né, até porque era preciso um equilíbrio, né? O Estado brasileiro precisava, para impor essa série de determinações autoritárias, ele precisaria de um pouco de equilíbrio em relação à compreensão da sociedade, né? O meio pão e circo aqui que a gente precisa. Mas, e essa Constituição nossa de 88, ela inverteu de todos os textos que a gente tem, além dela trazer uma gama enorme de direitos e garantias, trazer os direitos sociais para o começo, né? A topografia do texto é muito esclarecedora nesse sentido. Verdade. Um curso de números romanos que a gente traz também no artigo 5º, mas ela trouxe o cidadão como protagonista e os direitos sociais incluídos nessa esfera, nesse bloco, né, de dignidade humana que está logo no começo da Constituição. Isso é muito importante. E daí que vem o nome Constituição Cidadã? Na verdade, todo o período da Constituinte, né, eu que participei desse processo, que o Gustavo é mais jovenzinho, né, mas eu que participei, votei, inclusive,
havia a possibilidade, o regimento da Assembleia Constituinte, que criou essa Constituição de 88, ele permitia que os cidadãos apresentassem emendas, tá? Então, você tinha que ter, eu acho que eram três entidades associativas de caráter nacional e subscrito por 30 mil brasileiros. Além disso, você podia ir ao Correio. O Correio tinha um formulário que você ia escrever uma cartinha para a Assembleia dizendo, olha, eu quero isso, eu quero aquilo. Tem até um documentário bem interessante no Congresso Nacional a respeito disso, exatamente por conta dos 30 anos da Constituição. Tá? E é cidadã porque dessas, eu acho que foram 140 e poucas propostas de emenda cidadã, 82 foram compreendidas e incorporadas, né, dentro da dinâmica do texto de 88. E também porque o Ulisses era um cara que estava conseguindo, ele que era o grande capitão, ele conseguia fazer uma coisa que era uma coisa dificílima, equilibrar essa dinâmica, né, de um país que estava saindo de um estado de exceção, as dinâmicas sociais todas muito complexas, as linhas muito tênues, né? E a situação precisava de um chamado. O chamado foi esse de que o cidadão brasileiro seria o pai dessa Constituição. E diferente de hoje, né, que o PMDB vive esse momento de crise, governo Temer e tal, na época nós vivíamos um otimismo muito grande com o Plano Cruzado, o presidente Sarney à época tinha lá o slogan tudo pelo social, né? Ele pregava um grande pacto social e o reflexo disso no Legislativo foi a liderança, bem apontado pela Eliana, do Ulisses Guimarães, né? Ele é o senhor Constituição. E que outros reflexos desse contexto histórico do processo, né, de montagem da Constituição de 88 a gente pode citar, que a gente tem no texto hoje? Bom, olha, eu vou até fazer uma contrapropaganda, porque talvez eu acho que de todas as grandes novidades que essa Constituição trouxe, e nós somos um país que já impediu 2 presidentes da República, não é? Logo depois da primeira eleição nós tivemos, no comecinho, né, desse processo de democratização, perdemos um presidente, depois tivemos o Collor com problemas, Dilma com problema, e a gente está sobrevivendo. Então, as nossas instituições são fortíssimas em termos constitucionais. A prova é a nossa realidade, que apesar de tudo nós estamos sobrevivendo sem uma crise mais grave. Mas talvez a gente tenha tido um problema, porque aquilo que eu disse que é o charme dessa Constituição, que é trazer para o polo central, porque a gente começa o texto falando dos princípios fundamentais, e daí eu já venho e falo de todos os direitos e garantias individuais, que é um rol super extenso, enfim. Mas talvez eu tenha transformado o cidadão brasileiro num cara um pouco egoísta, sabe? A gente é muito, olha, os meus direitos, nós temos... E a contraposição em relação à nossa posição diante desse Estado, ela ficou para um segundo momento. Eu acho que de tudo que a Constituição trouxe até agora, esse é o problema, esse é o maior problema. A falta de responsabilidade que nós temos em relação a esse país, enquanto cidadãos desse país. Porque todos nós temos, se você discutir com o teu filho, na hora ele fala, vou procurar os meus direitos, né? Tá na Constituição. Mas talvez a gente ainda não tenha essa maturidade que é preciso para transformar esse país num Estado de verdade, e a gente... Não é preciso ir muito longe, né? Você vê as pessoas se enfrentando no meio da rua por conta de posicionamento político diferente. Nós estamos no país das cercas e não no país das pontes. E isso é uma consequência dessa centralização, dessa ideia de que o indivíduo é o centro do mundo. Também acho. Acho que é grave, acho que o momento é muito sério, né? Mas a Constituição ela já foi, como bem disse a Helena, vilipendiada várias vezes. Você quer um caso de vilipêndio da Constituição, logo depois da sua promulgação, e que pouca gente fala, o confisco do Plano Collor. Né? Está lá claro o artigo 170 e seguintes da Ordem Econômica, dando assim, garantias de que você tem acesso à propriedade privada, livre iniciativa, etc, mas sobretudo propriedade privada, é um direito seu. Né? E a propriedade privada foi vilipendiada pela Zélia Cardoso de Mello, pelo ex-presidente Collor, da maneira que se quis. Muita gente morreu no Brasil por conta daquilo. Os casos de AVC são famosíssimos. E morrem porque nós pagamos essa conta até hoje. Até hoje, né? É um vilipêndio à Constituição Federal. Com 3 anos de duração, com 2 anos e meio de duração,
a Constituição já tinha sido abalada. E para trazer para a gente essa lembrança de pobre do país que precisa de heróis, não é? É verdade. Então, toda vez que a gente tem um cara que surge de capa e vai resolver todos os nossos problemas, acaba mal essa história. E a gente já viveu isso com o Collor e talvez a gente esteja vivendo isso hoje. A gente já viveu isso várias vezes. Se você pensar bem, nós tivemos lá no Plano Collor um confisco, o confisco acabou com a hiperinflação, criou uma âncora monetária que depois veio a ser o Plano Real. Né? O Plano Real é fruto de uma âncora monetária, o pessoal que é muito novo, mas não vai lembrar da ORTN, OTN, BTN, mas foi ela que estabilizou. Sim. O confisco estabilizou a economia brasileira, esfaqueando a Constituição Federal e o direito de todos nós a ter propriedade. Né? Aí passa o seguinte, o país é quebrado 3 vezes, sofre uma reforma da Previdência em 98, é quebrado 3 vezes no governo Fernando Henrique, depois no governo Lula a gente sofre outro achaque à Previdência em 2003, que foi tão nefasto e tão deletério para os direitos sociais da Constituição que o presidente Lula voltou atrás em 2005 e fez uma coisa um pouquinho mais tranquila. Um pouquinho mais... Né? E agora, de novo, a gente vai esfaquear direitos sociais com essa pretensa reforma da Previdência. Né? Então, o problema no Brasil, eu concordo com a Helena inteiramente, não são as nossas instituições enquanto organizações e tal. O problema é que aqui a gente vai de pouquinho, a gente vai tirando pedaços das coisas, né? Nós vamos enfraquecendo uma Constituição que, se a gente lesse essa Constituição até hoje de uma maneira bastante assertiva, clara e cuidadosa, ela responde todos os nossos problemas e todas as nossas perguntas. Né? É uma ótima Constituição. E talvez o que eu tenha dito em relação ao problema do indivíduo é que nós pensamos na gente enquanto indivíduo. Nós temos que pensar em termos coletivos, quer dizer, enquanto não estão subtraindo os meus direitos, então perfeito, né? A Previdência não está tocando em mim, está ótimo, a poupança não foi a minha confiscada, está ótimo também. Nós precisamos ter o caráter de nação, né? Esse vínculo que nos une a todos e que talvez agora esteja sendo insuflado de uma maneira assim pouco ortodoxa, mas me parece que a gente precisa recompor essas ideias antes de caminhar um pouquinho mais para frente. E bem colocado a questão do Fla-Flu, né? Hoje está todo mundo num flanco, né? Ou você está num flanco A ou no flanco B, e todo mundo se odeia, mas a verdade é que a gente talvez devesse olhar um pouquinho, como a Eliana bem colocou, para o coletivo e para o meio do caminho. Né? Me adianta, o artigo 176 e 177 fala de monopólio de recursos naturais, né? Do subsolo, tudo mais. Mas até que ponto me compensa ter uma petrolífera, se essa petrolífera é vilipendiada, já que a gente está usando bastante esse termo hoje, por próprias pessoas lá dentro e por contratos espúrios. Né? Não era melhor, de repente, regular o sistema como um todo para evitar que o pré-sal se esvaísse? Que o ufanismo acabe por determinar um prejuízo ainda maior. E nesse contexto, a semana passada nós tivemos um episódio tristíssimo no Supremo, mais um Fla-Flu dentro do Supremo, e eu sempre digo, a quem servem essas discussões? Quem ganha, né, quando nós estamos no enfrentamento, né, dividindo, que é o dividir para conquistar, que a gente fala há bastante tempo. E enquanto teve esse pandemônio acontecendo no Supremo, o Fux muito rapidamente tirou de pauta a questão que era a questão do dia, que era o auxílio aos magistrados, né? E isso aí nós esquecemos, as coisas tomaram outro rumo, a gente acabou esquecendo isso aí. Isso é uma outra coisa séria, viu? A gente não leva em conta, mas se você observar um pouco o agigantamento do judiciário, né, ele de 88 para cá, as prerrogativas e os benefícios que o judiciário tem em relação ao que ele tinha 30 anos atrás são escandalosos, sinceramente falando. Na esfera federal, Justiça do Trabalho, Justiça Federal Comum, você ainda tem os auxílio e tal, mas você ainda tem subsídio único, que é um negócio de se esperar. Você tem mais de um subsídio, Liana? Você tem? Não, nenhum de nós aqui na USP tem. Não, pois na Justiça Estadual se tem. Tanto na magistratura como no MP Estadual de São Paulo, pelo menos. Será que é justo não ter subsídio único? E manter, quer dizer, eu começo a... Olha, nós temos um problema de capital, nós temos um problema de renda, mas com a gente não. Né? O seu discurso. E outra coisa, quanto custa isso? Né? Quanto custa essa justiça para nós? A gente vê nos jornais, para, em tese, superar esses conflitos, talvez a gente precise repensar. Todo mundo fala no modelo de presídios, que é um modelo superado, mas esse também é um modelo superado. Eu acho que custa mais para o Estado manter essa estrutura do jeito que ela é formada, tá? Precisamos rever isso também.
E vocês mencionaram essa questão do brasileiro ser um pouco individualista, não pensar tanto no sentimento coletivo. A gente pode dizer que ele realmente conhece a sua Constituição, ele conhece só os direitos. Na opinião de vocês, quais são os pontos mais desrespeitados ou ignorados pelos cidadãos na Constituição? Olha, eu acho que, sem dúvida nenhuma, os direitos sociais são os mais desrespeitados. Os direitos econômicos e os direitos sociais. Porque aqui a gente não respeita o empreendedorismo, livre iniciativa, prerrogativas básicas que são o espírito da Constituição Econômica, a gente não respeita. O Estado regula mal, essa é uma realidade, ele tem que regular os ordenamentos setoriais, ele faz isso de maneira muito tacanha. O Estado brasileiro não tem um planejamento estatal inteiro, a LDO é uma peça de ficção, né? LOA também, os planos plurianuais, são peças rigorosas de ficção, e esse é um problema. Agora, os direitos sociais são vilipendiados, de novo, um termo que a gente tem usado o tempo todo, diariamente no Brasil. O direito à saúde, o direito à educação, o direito ao esporte, esses direitos são desrespeitados de maneira contínua, não só pelo Estado brasileiro, pela sociedade brasileira. Nós temos um número imenso de pessoas excluídas, mas, de novo, é o que a Eliana colocou, né? Enquanto não me afeta, eu não faço o discurso, né? Eu acho que, em termos de desconhecimento, os sistemas eleitorais, nós temos um programa na Faculdade de Direito, nós temos a Universidade para a Terceira Idade, e essa é uma questão que sempre aflora, como as pessoas não conhecem o nosso sistema eleitoral. Todos os anos a gente percebe isso. Quer dizer, vai começar o modelo de campanhas agora, a gente vai ver na TV candidatos a vereador que vão criar cargos. O cara tem que sair algemado quando ele faz isso, mas a gente assiste isso reiteradamente e ninguém conhece, ninguém compreende o nosso sistema. Acho que é um plano, né, do Constituinte para o desconhecimento mesmo, para que não haja qualquer tipo de enfrentamento. E, particularmente, eu acho que, além dos direitos sociais, e enquanto um direito social, a questão ambiental, nós temos uma Constituição dirigente que fala que a gente tem que cuidar desse ambiente para as presentes e futuras gerações. Tá, isso é um absurdo. A gente olha para Ribeirão Preto, por exemplo, e vê que isso aí está muito longe de acontecer. Leia-se o Código Florestal. Sim. Que é se a 225 é o reflexo do Código Florestal, meu Deus, o que restou do 225, que é o artigo do meio ambiente na Constituição. E de que forma, por exemplo, a própria universidade poderia ajudar num maior conhecimento do cidadão dessa Constituição? A gente tem algum papel nesse sentido? O curso de Direito, especificamente, tem, sim, nós tentamos fazer isso. Mas de uma forma geral para os cidadãos, não só para os alunos. Olha, eu acredito que o que a gente vive hoje, essa sociedade que é uma sociedade pacífica e sem reação, é produto de uma educação que nós tivemos, de um regime militar em que ser desinformado era a cereja do bolo. Quer dizer, quanto mais desinformada é a pessoa, mais fácil você conduz o raciocínio dessa pessoa. Nós mudamos bastante, temos que estabelecer um pensamento crítico. A universidade tem o papel, e não só de informar os seus alunos, né, os seus professores, mas de informar os seus alunos e professores que nós somos uma categoria de elite dentro da sociedade e que nós temos o dever de passar as informações para todo o resto da sociedade. Quer dizer, deixar de informar é gravíssimo. Né? E o brasileiro é muito tranquilo, nós somos muito tranquilos em relação a isso. A gente deixa, a pessoa não sabe a informação e faz parte dessa nossa percepção individualista do que é ser um cidadão. Então nós temos que contar isso, né? Dizer para os nossos alunos que eles são responsáveis também por esse contexto que está aqui. O problema da universidade realizar esse trabalho é que o professor que aqui está ainda, e ele de fato, ele é um professor diferenciado, tal, ele é melhor formado, tudo mais, mas ainda assim ele é um pouco reflexo e fruto do aniversário de mais de 50 anos da Revolução de 64. A Revolução de 64, ela despolitizou o brasileiro, né, como a Eliana bem disse, e fez do brasileiro um sujeito, num primeiro momento, apolítico. Não se falava em mesa de bar, em política, em 89, 94, esses são assuntos vedados em 98, ninguém conversava isso. Quando você volta a discutir política, infelizmente, a lição que a gente tem é de que o brasileiro está entendendo política mais ou menos como torcer para um clube de futebol. Entendeu? Você torce para A ou para B, ou para C, entendeu? É um problema grave. A gente reduziu a política a ser corintiano, palmeirense ou São Paulino, né? Tem meia dúzia de santistas aí, santista também, brincadeira. Mas a verdade é que a gente reduziu um pouco a isso.
quando não se trata desse tema, se trata de diagnóstico da realidade, do que cada governante vem fazendo, né, e das consequências desse diagnóstico para o nosso dia a dia, nas mais diversas esferas. O governo federal, estadual, municipal, executivo e legislativo. Essa é a realidade. O problema é que essa visão crítica a gente não tem. Nós, professores, não temos. Esse é o problema. Então o professor vai passar na sala de aula, começa a ser um telefone sem fio nefasto. Porque ele não tem formação política nenhuma, na sua maioria, e ele passa isso para um aluno que não tem formação política, porque na sua família não havia formação política, ele se informava pela Veja, pela Isto É, que não são propriamente os melhores canais de informação do Brasil, né? Por uma mídia que, em certa medida, tem interesses próprios muito peculiares nos grandes grupos de mídia brasileiros, né? Ou então o aluno vai se informar do outro lado por alguns setores de mídia alternativa que são largamente politizados, mas também partidarizados. Sim. E que também tem algumas opiniões que não cabem mais em 2018. Então, o problema é que a gente não consegue achar, para informar o nosso aluno, o justo meio. A moderação, né? O quadro é radical. Ou ele é radical para um lado, ou ele é radical para o outro. E o pior que isso, ele é desinformado. E voltando um pouquinho na questão da participação popular na Constituição, um importante avanço trazido por ela, né, e até na própria Assembleia Constituinte, como a professora Eliana citou, foi a possibilidade dos cidadãos apresentarem projetos de lei, né, com assinatura de 1% dos eleitores do país. Para a sociedade entender como que funciona esse procedimento, a gente tem de fato uma participação expressiva da sociedade no sentido de propor projetos de lei? Não. Quer dizer, existe a previsão constitucional, essa previsão constitucional que está lá no artigo 61, ela está abarcada pelo princípio da simetria, então eu tenho isso nas constituições estaduais e nas leis orgânicas também. Só que em âmbito federal, nós temos um impedimento por conta do tamanho da nossa população. Quer dizer, as propostas que nós tivemos, a ficha limpa, talvez a mais comemorada, ela acabou por ser encampada, porque a gente é uma combinação de fatores. Eu preciso de 1% do eleitorado nacional, eu preciso que esse 1% do eleitorado esteja em pelo menos 5 estados da federação, para que, por conta do nosso modelo federativo, para que não haja qualquer tipo de fraude, colocar um eleitor no estado, só apenas, eu tenho que ter 0,3% de cada um dos estados representados. E como é que fisicamente eu faço a aferição disso? Porque é na canetinha mesmo que você coloca o seu título de eleitor. Então, como existe essa inviabilidade, os parlamentares acabam encampando essas ideias, que foi o que aconteceu com a ficha limpa, entre elas, né? Eu acho que nós temos 4 grandes projetos que chegaram, mas existem e tem um peso muito grande. A sociedade ainda não percebeu, na verdade acho que está percebendo, né, a força que ela tem. Precisaríamos, isso não foi feito ainda porque é confortável, não é? Mas sistematizar essa informação para que fosse mais fácil fazer a apuração. E inclusive em termos de emenda à Constituição que estava no projeto inicial. E que o Dalmo Dallari até hoje, cada palestra que ele dá, ele fica sequelado porque nós tiramos a iniciativa popular de reforma da Constituição. Essa questão da participação popular é importante, mas olha, tem um tema mais comezinho onde ela não funciona, que é a audiência pública. Eu gostaria de conhecer pessoas que já participaram de audiência pública e que tiveram sua voz de fato ouvida no resultado final, né? Eu não vou citar o nome da cidade, é óbvio, porque é muito desagradável, mas teve uma cidade, eu tenho relato disso, em que se fez uma audiência pública plano diretor, o presidente da Câmara chegou à frente dos grupos, direito ambiental, mobilidade urbana, disse a seguinte frase: olha, tudo bom, 9 horas da manhã, nós temos até o meio-dia, 1 hora para ficar aqui, fiquem à vontade, falem o que vocês quiserem, tudo ótimo, mas já está tudo decidido. Não adiantou nada. Nada, isso acontece muito, nós temos que levar a participação popular um pouco mais a sério no Brasil, em todos os sentidos. E para a gente finalizar, em abril do ano passado, um manifesto publicado no jornal Estado de São Paulo,
pelo ex-ministro da Justiça José Carlos Dias, pelo ex-deputado federal Flávio Birrembá e pelo professor da USP, Modesto Carvalhosa, pedir a formação de uma Assembleia Constituinte para a redação de uma nova Constituição para o país. A gente citou no começo do programa que a gente teve várias constituições, né, cada uma delas aí refletindo um momento histórico. Vocês acreditam que a gente realmente precisa de uma nova Constituição nesse momento? Por quê? Olha, eu acho que, na minha modesta opinião, a gente não precisa de uma nova Constituição nesse momento. Até por conta da onda, até porque, por conta da onda conservadora que a gente vive aí, é só ver os institutos de pesquisas de intenção de voto para o presidente da República nesse momento. Se a gente tiver uma nova Constituição, os resultados serão trágicos para os direitos sociais, viu? Sinceramente falando, né? O viés atual do brasileiro médio, de intenção de voto, de formação de corpo parlamentar, não é muito positivo para uma nova Constituição que pretende fazer, lembre-se, poder constituinte originário, quando ele nasce, ele pretende fazer o modelo constitucional, o sistema jurídico avançar, né? Eu não sei, Eliana, não sei o que você pensa, mas eu acho que a gente andaria para trás nesse momento. A Constituição, ela tem um bloco de garantias, que são as cláusulas pétreas, que são o termômetro da Constituição. Então, se eu quiser mexer naquelas garantias, como eu não posso, significa que está na hora de trocar a Constituição. E ainda nós não chegamos nesse plano. Eu acredito que não é o momento exatamente por conta disso, né? Nós temos... O país está muito complicado em termos de equilíbrio da sociedade, e se há alguma coisa de positiva na intervenção federal do Rio de Janeiro, essa é uma delas, né? Uhum. Porque com intervenção federal eu não consigo mudar a Constituição e sequer estabelecer uma nova Assembleia Constituinte. Então, pelo menos até dia 31 de dezembro isso está resolvido. E a gente tem mania no Brasil de resolver as coisas com regras. Não que a gente vá cumprir as regras, mas é uma questão espiritual. Você fala assim, olha, vamos fazer uma lei, vamos mudar a Constituição. Não adianta mudar a Constituição se nós continuarmos os mesmos, né? Se nós tivermos 35 partidos políticos no país, não vai adiantar nada. Se o sistema eleitoral for alimentado dessa maneira, nós vamos só trocar de problema, não é? Vai continuar tudo do mesmo jeito. Exatamente. Eu entendo que a proposta encabeçada, inclusive pelo professor Modesto Carvalhosa, visava, né, a fazer avançar o modelo brasileiro. Mas nesse momento, no atual quadro, o resultado seria bem o inverso. Essas 100 emendas constitucionais que a gente teve desde 88, chegou a desconfigurar a Constituição ou não? O problema é que a gente criou uma Constituição Federal em 88, uma Constituição welfarista, uma Constituição para um Estado de bem-estar social. E o Estado de bem-estar social, em 88, já estava morto no mundo desenvolvido desde o início da década de 80. Então a gente criou uma Constituição welfarista para um modelo neoclássico, nem neoliberal, antes fosse neoclássico, típico, né? Já tinha sido implantado na Europa toda. Pode ver que em 98 a Europa deixa de falar, inclusive em serviço público, para falar de serviço de interesse geral, aquela coisa toda. É uma onda toda neoclássica, em termos de macroeconomia, de economia política. Muito bem, a gente cria uma Constituição cidadã, welfarista, e aí era preciso desmontar. Entendeu? Quando você adota um novo modelo, a partir do governo Collor, governo Itamar, governo Fernando Henrique, você tinha que desmontar. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final, é um assunto que daria pelo menos mais uns 3 programas, né, professor? A gente poderia discutir bastante. Mas infelizmente chegamos ao final deste USP Analisa. Gostaria de agradecer a participação dos professores da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, Eliana Franco Neme e Gustavo Assede. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no programa. Obrigado pelo convite. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.